Galera quer saber o que tá acontecendo, se nós acreditamos que vai voltar a subir ou não, se já acabou o ciclo de alta. Bitcoin hoje sendo negociado a 82 mil dólares, sendo que já bateu abaixo dos 70 mil dólares. Então aqui no fundo, ó, chegou... Pior que aqui não tá dando pra pegar, mas se for pegar o gráfico diário mesmo, nós chegamos a ver Bitcoin aí abaixo dos 78 Aí, aqui, 78. ó. Se eu não me engano, chegou até 76. Sendo que o topo que nós tivemos, pouquíssimo tempo atrás, chegamos aí a 109 mil dólares, não tá puxando aqui, ainda em janeiro de 2025, e as pessoas querem entender o que está acontecendo. Primeiro ponto é que, ao longo mesmo de um ciclo de alta, o Bitcoin passa por correções, então aqui parece que sempre foi lindo, né, Renan? Que foi somente sobe gostoso, porém se a gente fosse puxar aqui, dá até para puxar, ó, num próprio ciclo de alta, Bitcoin subiu bastante lá em 2017, chegou aqui a 4.500 dólares, corrigiu para 3 mil, só que é uma queda de 30%. Que mais que nós tivemos aqui? Lá atrás, ainda em 2000 e... Que fase que essa aqui? 2013. Bitcoin chegou aqui a 120 dólares, chegou a cair para 68. Uma queda aí de quase 50%. Então, primeiro ponto que correções são normais no Bitcoin. Até nesse próprio ciclo de alta que nós tivemos correções no Bitcoin também. Eu lembro quando teve a aprovação do ETF, que ele caiu logo depois também. Exato. Então tiveram sim correções, até no ciclo de alta aí, ó. Teve correção aqui de 29, 30 mil dólares, chegou a cair o Bitcoin para 25 mil dólares. Teve correção mais pra frente também, onde o Bitcoin... aí foi uma correção também, de 43 para 41, mas tiveram correções maiores também. Exato, aqui eu lembro que aprovou o ETF... não, aqui já não foi aprovação de ETF, não. Antes de aprovar o ETF, tava 40 e pouco, caiu também. Então, correções são normais. Porém, o que acontece hoje é que o Bitcoin tem uma correlação muito grande com o mercado de tecnologia dos Estados Unidos. Eu não acredito que ele esteja na mesma categoria, porém, o investidor institucional, que é quem movimenta muito dinheiro, acredita nisso. Então, vê, criptomoeda, tecnologia, Bitcoin, acaba associando muito ao índice de tecnologia lá dos Estados Unidos. Então, você pega, por exemplo... O Nasdaq, não foi somente o Bitcoin que corrigiu. Então, até mesmo a Bolsa Americana corrigiu bastante. Então, deixa eu ver, Nasdaq. Bolsa de Tecnologia corrigiu, S&P 500 corrigiu também. Então, você para ver do topo até agora aqui, ó. Tava lá nos seus 20 mil, caiu aqui para 17. Então, estamos tendo a correção. Muito por conta do medo de recessão, do medo dos Estados Unidos ter durante aí 2 trimestres seguidos uma queda no PIB. Então, se você para ver aqui, ó, nas apostas descentralizadas no Polymarket, que acertou a aprovação de ETF Spot de Bitcoin, que acertou também a vitória do Trump, eles estimam aqui uma porcentagem de recessão, uma probabilidade de 40%. E como que funciona isso, né? O Polymarket acaba sendo um mercado de apostas descentralizado. Então são pessoas que estão apostando nisso e colocando o seu dinheiro, né? Porque uma coisa são as pessoas falarem, não, eu acho que vai ter, eu acho que não vai ter. Outra coisa é a pessoa apostar com o dinheiro dela que vai ter ou não algo, né, Matheus? Exato. Então, se eu, por exemplo, venho aqui e aposto que vai ter recessão e a recessão não acontece, eu perco o dinheiro. Exato. Da mesma forma, se eu apostar que não vai ter e não acontece, eu ganho dinheiro. E essa probabilidade de recessão veio disparando, principalmente nesse último mês aqui. Então, a probabilidade estava 23%, chegamos aqui em 40% de acordo com o Polymarket, por conta da expectativa do PIB, do crescimento da economia dos Estados Unidos. Então, uma economia saudável é uma economia que está crescendo, uma economia que não está saudável é uma economia que está encolhendo. Então, até então, isso aqui é a expectativa do PIB agora do primeiro trimestre. E, obviamente, o primeiro trimestre dura janeiro, fevereiro e março. Porém, eles já projetam o quanto vai vir aí o PIB, então, até pouco tempo atrás eles estimavam um crescimento no PIB, então, até janeiro, fevereiro aqui, ó, que ia crescer o PIB 3%, 4%, aí veio aqui, ó, próximo de 2%. Porém, agora no final de fevereiro, a expectativa foi de que o PIB ia encolher, nós teríamos uma queda no PIB, isso por conta das tarifações do Trump. Então, no cálculo do PIB, na balança comercial, o Trump falou que ia taxar China, Canadá, México. Consequentemente, os empresários dos Estados Unidos adiantaram suas importações. E isso aí, na hora de fazer o cálculo do PIB, atrapalha o crescimento. Veio até com a expectativa dele estar encolhendo. Porque aquela importação que ia ter sido depois acabou sendo antes, né? Exato. E aí não vai ter esse ganho ali. Outro cálculo também, que é mais complexo, mas enfim... E muito por conta dessa guerra comercial. Então o Trump chegou falando que vai taxar todo mundo, que produtos agora para entrar nos Estados Unidos vai ter taxa, da mesma forma que outros países taxam os Estados Unidos para entrarem os produtos norte-americanos nos outros países. Ele falou que ia taxar, veio com essa guerra comercial, e isso aí foi negativo para o crescimento do PIB, e é negativo também para a inflação, porque se nós temos mais taxas, mais impostos, consequentemente, o produto fica mais caro. Exato. É só você parar para lembrar aí, aqui no Brasil, quando começaram com a taxação aí, comprinha da Shein, do AliExpress, o produto ficou mais caro. Você tá pagando mais caro hoje na sua comprinha da Shein ou não tá? Você tá pagando mais caro, por exemplo, igual aquela plaquinha lá do Bitcoin que nós temos, que foi da China, ou não tá?
você tá pagando mais caro. Então, no final das contas, taxação mais impostos acabam caindo sim sobre o consumidor, que é a ponta final. Exato, e um problema grande que os Estados Unidos vive hoje é a inflação. Então veio pandemia, eles foram lá, baixaram o juro, injetaram muito dinheiro no mercado, que consequentemente gerou inflação. Então nós chegamos a é que aqui ele pega o histórico do acumulado, né? Mas chegou uma inflação de 2 dígitos aí, chegamos aqui no pico aqui 9,1. A inflação veio desacelerando porque eles começaram a subir a taxa de juros, porém a meta de inflação lá nos Estados Unidos é de 2%, e eles levam isso muito a sério, né? Não é que nem aqui no Brasil, que a meta é 3%, mas se ficar 1,5% acima ainda tá tranquilo, 4,5%, Tá de vai boa. empurrando. Lá não. A meta da inflação é bem, como eu posso dizer, não agressiva, né? Mas é bem levada a sério mesmo. Então, E a inflação lá dos Estados Unidos, né? Não a nossa. Caiu, né, com o juro subindo, então tá aí, ó, 3,4. Na verdade, ela caiu de cara, né? Então, após logo o juro subir, vocês podem ver que lá em 2023, mês 7, ela chegou a 3%, depois ficou nessa banda 3,7%, 3,2%, 3,4%. E querendo ou não, a meta é 2%, tá 3%, tá próximo. De 2% para 3%, 1% a mais é 50% a mais. exato. Então não é bem assim. E, inclusive, no começo do ano passado, quando saiu esse dado de inflação aqui de 3%, o que no início isso aqui no final de 2023. A expectativa é que em 2024 iam ter vários e vários cortes na taxa de juros, porém ela veio subindo aí, o que consequentemente fez com que não tivessem os mesmos cortes. Chegamos aí a 2,4, porém ela veio subindo, e no último dado de inflação veio abaixo do esperado, inclusive, o que foi positivo. Porém, com essas taxações do Trump, a expectativa é de mais inflação, o que consequentemente faz que os Estados Unidos não consigam baixar o juro da mesma forma. Então, hoje, a expectativa até pouco tempo atrás era de que teríamos somente um corte na taxa de juros, porém, por conta do desaceleramento da economia, por conta também da inflação ter vindo um pouco mais baixa, hoje a expectativa, que inclusive amanhã vai ter a reunião lá do Banco Central Americano, que o Powell vai falar, eles estão com uma expectativa de 100% que vai ter manutenção, que não vai ter corte na taxa de juros, porém o mercado já precificou isso, nessa reunião já tá tudo certo, mas o que vai definir parte do sentimento do mercado é o que o povo vai falar. Então, se ele chega e fala, não, que a gente viu que o mercado de trabalho está desacelerando, que a gente viu que a inflação já está vindo mais controlada. Ele não fala de forma aberta que pode ser que vai ter corte na próxima reunião, mas ele dá a entender. E por conta disso, o que ele vai falar amanhã vai ser importante para definir onde vai o mercado, pelo menos no curto prazo, mas seguindo aqui, a expectativa para outra reunião é praticamente unânime também que não vai ter corte na taxa de juros. Exato. Sendo que há pouco tempo atrás, por conta do desemprego, do desaceleramento da economia, tava aqui uma probabilidade um pouco maior de corte, já não tá Chegou assim. uns 30 e pouco, até 40, se eu não me engano. Junho já se espera que vai cortar o juro. Que nem junho já se espera, porque aqui tá 55, aqui tá 34. Mas tem mais 10% que espera que vai ter um corte de 0,5. Aí é 65 aí que vai cortar, tem uma porcentagem de 10% que acredita que vai cortar mais ainda, né? Exato, que vai vir cortando 0,5 ao invés de 0,25. Aí na reunião seguinte aí de julho, de manutenção. Na outra reunião já se espera que vai ter pelo menos, já vão ter acontecido 2 cortes. E até então que dezembro ainda tá bem dividido aqui, ó. Uma parte espera que a gente vai terminar aqui em 3,75 até 4, porém, se esperam aqui, ó, mais gente espera 28% que vai ter mais corte, mais 12% espera mais cortes. Então, eu vou falar que essa questão aqui de expectativa do juro, de a gente terminar com 2 ou 3 ou até mesmo 4 cortes é positivo para o Bitcoin, porém, um fator que acaba sendo negativo é essa possibilidade de recessão. Então, se tiver recessão, aí realmente o mercado desacelerou, vai ter mais queda, porém, eu acho mais provável não ter a recessão do que ter a recessão de fato. E outro ponto que está acontecendo é o seguinte, que o Trump ele quer que os juros sejam baixados, por conta de que vão vencer 9 trilhões de dívidas dos Estados Unidos esse ano, e eles vão ter que refinanciar essa dívida, vão ter que rolar. E é muito mais positivo para os Estados Unidos se eles conseguirem rolar a dívida com juro mais baixo do que mais alto. Exato, porque é aquilo. A dívida tá lá, a dívida é impagável, não tem como, eles vão ter que postergar essa dívida. E se eles vão postergar com um juro mais alto, vai ser pior, porque o passivo da dívida em juros vai ser maior. Se o juro começa a cair, eles conseguem fazer isso com um juro num patamar mais baixo, que vai ser positivo para as contas públicas, vai ser positivo para os Estados Unidos. Então nós temos esses fatores. Então, para quem vai lá, compra Bitcoin, fica nessa dúvida, o que eu vejo é que sim, cenários macroeconômicos, o que o Trump está falando, para onde vai a economia norte-americana vai influenciar sim no preço do Bitcoin, principalmente no curto prazo, mas a longo prazo, o que você tem que se atentar são os fundamentos do Bitcoin, né, Matheus? Isso é muito importante. Eu acho que o primeiro ponto é entender dos fundamentos,
O segundo é entender que a economia vai definir sim se o juro vai subir, se o juro vai descer. Porém, ao mesmo tempo, acaba sendo entender, beleza, eu quero comprar mais pensando no curto prazo. Eu quero pensar aqui, será que a economia vai desaquecer, vai ter realmente a recessão ou não? E pode acontecer a recessão, que aí traria mais quedas para o mercado, mas também pode acontecer da recessão não acontecer, e esse patamar que nós estamos atualmente de conseguir comprar Bitcoin em 80 mil dólares, 70 mil dólares, vai ter se tornado uma oportunidade. Exato. Então o que vai acontecer pode influenciar dessa forma também. Eu tô tentando achar aqui o dado da inflação. Da inflação não, o dado da dívida que vai vencer. Beleza. E outro ponto também, que muitas pessoas acabam não entendendo, é o seguinte, que caso realmente tenha uma recessão, a economia desacelere, o que vai acontecer, que já aconteceu historicamente, é que o Banco Central americano vai querer incentivar a economia, vai querer reaquecer o mercado de trabalho e vai acabar injetando mais dinheiro. E aí pro Bitcoin isso acaba sendo positivo também, né, Matheus? Exato. Então o Bitcoin tem uma... Não achei aqui, mas tem o dado lá que vai vencer 9 trilhões de dívida americana esse ano. Então, o que acontece? O Bitcoin tem uma correlação muito grande com a liquidez. Então, historicamente, quando nós temos mais dinheiro circulando na economia mundialmente, consequentemente, isso aí acaba gerando altas para o Bitcoin. Se a gente for parar para ver aqui nos últimos meses... Explica pro pessoal os gráficos. Exato. Né? Então, aqui nós temos o preço do Bitcoin nesse gráfico preto. Então, o preto é o preço do Bitcoin. Nós temos aqui no azul o M2 global, quando nós temos de liquidez no mercado, e aqui o crescimento. Então, se você parar para comparar, e ainda tem o delay, né? Então, primeiro sobe a liquidez, depois o preço do Bitcoin sobe. E até o momento que nós estamos, o que aconteceu foi que a liquidez subiu, porém ainda não refletiu no preço do Bitcoin. Então, se a gente parar pra ver, ó, o Bitcoin estava lateral durante bastante tempo aqui, ó. Aqui, se eu puxo aqui, aparece o preço. Nesse patamar aqui, ó, Bitcoin estava lateral. Porém, o que aconteceu? O Bitcoin continuou lateral e a liquidez subiu. Você tá vendo aqui, né, Renan? O azul subiu e o Bitcoin ficou de lado. Porém, o Bitcoin veio acompanhar a liquidez depois. Que foi o que eu comentei, existe esse atraso entre ter mais liquidez e o Bitcoin subir. Então, subiu a liquidez, o Bitcoin ficou lateral, depois o Bitcoin subiu. O que aconteceu? A liquidez caiu depois. O Bitcoin continuou lateral, não caiu. O Bitcoin veio reagir a essa queda que nós tivemos na liquidez recentemente, porém a liquidez voltou a subir e o Bitcoin está caindo ainda. Exato. Tem uma correlação de 0,8 de Bitcoin com a liquidez global. Então eu vejo que com mais dinheiro na economia é positivo para o Bitcoin. Isso que os Estados Unidos ainda não tá aumentando seu balanço, ainda não tá injetando liquidez na economia. O Legui perguntou, mas o Fed pode injetar com o Fed pode injetar com o crédito assim? No final das contas, pode, ele tem esse controle. Eu vou falar dois fenômenos que acontecem aqui, que é o seguinte. Então, isso aqui é o balanço patrimonial do Federal Reserve, o balanço patrimonial do Banco Central lá dos Estados Unidos. Então, o que aconteceu foi que em 2020, eles aumentaram muito o balanço, injetaram dinheiro na economia, por conta de estar tudo fechado, de ter que incentivar para as pessoas poderem comer, realmente incentivar a economia que está desaquecida por conta de estar todo mundo em casa. Foram lá, subiram a liquidez aqui, aumentaram o balanço. Chegamos em um pico aqui. Por conta da inflação estar muito alta, o que eles fizeram? Passaram a diminuir esse balanço. Então vocês podem ver que desde 2022 eles vêm tirando o balanço do Fed. Porém, o que acontece? Como que eles tiram esse balanço? É muito simples. Tem os títulos de dívida, tem os dólares na economia. Quando eles querem injetar dinheiro, é um fenômeno que chama quantitative easing, que easing acho que vem de fácil, né, que tá colocando. Então eles vão lá, pegam dólares e injetam na economia e tiram títulos públicos. Pegam os dólares que eles têm, colocam na economia e recompram os títulos públicos. Quando eles estão tirando liquidez da economia, chama quantitative tightening, que é o que acontece. Eles vão lá, pegam os dólares que estão na economia, tiram os dólares e entregam títulos públicos. Consequentemente, se eles estão tirando os dólares e entregando o título, tem o quê? Menos dinheiro na economia. Menos dólares. E é o que eles estão fazendo até o momento. Retirando liquidez na economia. E eles estão retirando liquidez na economia e mesmo assim o M2 está subindo porque outros países estão botando dinheiro. Sim. Porém, o que acontece é o seguinte, que chegou em um patamar que eles somente retiraram dinheiro na economia que está afetando a economia dos Estados Unidos, tanto na parte de desemprego e tudo mais, de outros indicadores que nós temos, que eles vão ter que voltar a injetar. Até eu puxei aqui o próprio Polymarket. Praticamente o mercado todo já espera que em maio aqui, ó, o Fed end QT é o Quantitative Tightening, né, que é quando eles estão tirando liquidez da economia. 100% do mercado prevê que em maio eles vão parar de tirar essa liquidez e vão colocar liquidez, o que consequentemente também é positivo para o Bitcoin. Então, eu vejo que se não tiver recessão e com a liquidez subindo, que já está acontecendo, eu vejo que o Bitcoin tende a continuar subindo. Existe a possibilidade de ter recessão, ele cair no curto prazo, porém eu vejo que é o mais improvável nesse momento. Exato. E outro ponto também, não quer dizer que vendo esse cenário
que nós acreditamos que o Bitcoin pode subir, que ele não pode ter mais quedas nesse meio do caminho ainda. Com certeza, Então, ele tá a 82 mil dólares, tá nessa faixa aí dos 80 e poucos. Pode sim acontecer nesse curtíssimo prazo aí, dele cair dos 70, 70 e pouco, isso pode acontecer. Testar o 75, que é um suporte muito forte também, então realmente pode acontecer. Se o Powell entra na reunião amanhã e fala, não, que não vai dar pra baixar o juro, com um cenário muito negativo, pode cair mais sim, porém por conta dos fatores que eu mostrei aqui, por conta da liquidez, por conta também disso aqui. Então o Trump vai falar com o Putin amanhã e vai falar com o Xi Jinping, que é essa notícia que não tá puxando, mas vai falar com o Xi Jinping ainda em abril. Então se ele vem conseguindo trazer uma trégua lá entre Rússia e Ucrânia, consequentemente a Rússia consegue fornecer energia para o resto do mundo, que barateia o custo da energia, o que ajuda na inflação, e se ele vem com um acordo com a China comercial, dessas taxações todas que estão rolando, o mercado também vem com mais certeza do que vai acontecer, que o mercado não gosta de incerteza. E nós estamos agora, nesse momento, com mais incerteza possível, né? Exato, então se essas incertezas acabam, se eles voltam a parar de tirar balanço do Fed, começar a voltar a botar balanço, na minha visão o Bitcoin volta a subir, então eu vejo que nós temos um cenário mais positivo do que negativo nesse momento. Exato, ainda mais que já teve, né, esse recuo do preço, né, porque uma coisa é quando o Bitcoin tava a 109 mil dólares, né, 100 e poucos mil dólares. Agora, e aí aquele ponto, né, o Bitcoin tá a 110 mil dólares, aí muitos estão falando, nesse ciclo acho que ele vai chegar a 150, 180, o upside que você tinha de 110 para 150, 160, 180 é menor do que o upside que você tem hoje de 82 para 150, 160. Exato, então tem esse ponto também. E tem outros indicadores também on-chain que mostram que o Bitcoin não chegou no pico de euforia que já existiu no passado também, né, Renan? Exatamente. Então nós temos o MVRV, que basicamente é o valor o Market Value, ou seja, o valor de mercado dividido pelo valor realizado. Simplificando para todos, é para ver se na média as pessoas que compraram Bitcoin estão no lucro ou no prejuízo. E como que sabem disso? Porque todos os dados do Bitcoin estão na blockchain, que são públicos. Então, por exemplo, se eu transferir um Bitcoin da minha carteira para a carteira do Matheus, vão ver que a data foi hoje, dia 18 de março, e que o preço do Bitcoin hoje estava em 82 mil dólares. 62 aí ia tá bom, né? Mas tá 82 mil dólares. Então, dessa forma, eles conseguem ver na média se as pessoas estão com lucro ou prejuízo. E é esse aqui o indicador. Então, o azulzinho mostra o MVRV, que ele vai variando, ele pode ficar abaixo de 1, entre 1, 2, 3, 4, então quer dizer que, por exemplo, com 2.41, que é nesse momento aqui, mas não é o momento atual, foi em maio de 2024, a média das pessoas que têm Bitcoin estavam com 2.4 vezes de lucro. E vocês podem ver que nos outros ciclos, então, por exemplo, lá em 2014... 2013 que foi o primeiro pico ali do 2013, Bitcoin, né? O primeiro pico do Bitcoin, o MVRV... Que ele bateu $1.000 pela primeira vez. Ele passou de 10, não sei se vai dar pra pegar aí, mas 9 e pouco, passou de 10 o MVRV. Ou seja, as pessoas... Cadê, ó? Que ele chegou num patamar... Aí, ó. Passou de 10. 2013 acho que não chegou acima dos $100, mas não chegou acima dos 1.000. Mas tá aí, ó. Passou de 9 aí, Bitcoin a $185. Lá em 2017, quando o Bitcoin chegou pela primeira vez próximo dos $20 mil. Quando ele tava em $16 mil, próximo do topo, MVRV, tava em 9,15. 9, aqui ó, 8 e pouco, mas tá acima de 9. Quando o Bitcoin bateu lá seus, aqui ó, $57 mil, Bitcoin tava acima, o MVRV tava acima de 7. Até então, o máximo de MVRV que nós tivemos, quando o Bitcoin tava $100 mil, tava em 3. Exato. Chegou longe ainda do pico de euforia que já existiu no passado, então eu vejo que no momento de ciclo, através do MVRV, o Bitcoin ainda não bateu aquela euforia toda e agora tá em 1. A previsão 1.75. Então eu começo a ficar mais esperto se o mercado já tá ficando realmente racional. Quando passar de 4, 4,5, no momento a gente tá 1.82. Então as pessoas na média não estão nem com 2 vezes lucro. Exato. Pode acontecer de ter uma recessão, de derrubar o mercado, mas eu vejo que é improvável. Mesmo se tivesse, ia ter uma queda maior aí, porém os governos do mundo todo iam injetar dinheiro na economia para incentivar, para fazer com que a economia continuasse aquecida, consequentemente reflete no preço do Bitcoin pouco tempo depois. Exato. Foi acontecendo na pandemia, né, por exemplo. Foi lá, beleza, teve a crise e tudo mais. Bitcoin caiu 50% em um único dia. Chegou a $3 mil, porém injetaram a liquidez, injetaram o dinheiro que nem loucos, consequentemente o preço do Bitcoin veio disparando. E o que eu vejo é o seguinte, que basta os Estados Unidos voltar a injetar dinheiro na economia, começar a cortar juros, que outros países também vão seguir o mesmo passo a passo.
porque vários países não cortam juros, não injetam dinheiro na economia, porque isso ia ser negativo com os Estados Unidos tendo uma taxa de juros elevadíssima. O dinheiro vai tudo pra lá, né? Os Estados Unidos sendo a principal economia do mundo, deixando o juro elevado, é um imã de dinheiro que pega não só o dinheiro do próprio Estados Unidos, da renda variável que poderia estar indo pras ações, que poderia estar indo pro Bitcoin, pras criptomoedas, mas sim do mundo todo, né? Acaba sendo um imã de dinheiro que puxa do mundo todo. Exato. Se a gente parar pra ver o M1 da China, que ainda não é o dinheiro de crédito mesmo, é só o dinheiro à vista. Então esse dinheiro não foi injetado de fato no M2 ainda, porém, ó, eles colocaram aqui, ó, muito dinheiro aí no M1, só não entrou ainda por conta disso aí. Tem muitas economias no mundo todo esperando Estados Unidos vir com esse movimento para conseguir botar dinheiro. E o que eu vejo do Trump falando de tarifação, tanto que eu lembro que tinha saído um dado positivo do mercado de trabalho americano, do desemprego, do payroll, e logo após sair esse dado, o que aconteceu? Os Estados Unidos, o Trump chegou e comentou o seguinte, não, que eu vou começar a tarifar mais, então, se vem um dado positivo do desemprego, quer dizer que não tem pressa pra começar a cortar o juro. Sim. Aí o Trump, pra botar a lenha na fogueira e falar que tem que cortar o juro, ele veio trazendo tarifação, veio trazendo dados negativos pra fazer o mercado sofrer, porque o que ele quer de fato é que baixe o juro. Exato. E para quem pergunta, onde nós compramos criptomoedas e também investimos no exterior, é através da Quantifury, que é uma corretora internacional 100% taxa zero. Pode botar na tela aí, Nathan. E todo mundo que entrar, criar conta, utilizando o código Gêmeos, tá aqui, ó, código de convite do Gêmeos, Gêmeos sem acento, tudo maiúsculo, ganha uma recompensa em Bitcoin fazendo seu primeiro investimento equivalente a $50. A recompensa vai de 3 até $250 e é uma corretora 100% taxa zero. Tanto que eles mostram aqui, ó, na nossa página, que somente a nossa comunidade, pessoas que se cadastraram na Quantifury através do código Gêmeos, já economizaram, somando todo mundo, $748 mil em taxas. Não é só $748, $748 mil em taxas. Dá quase 10 bitcoins, né? Eu ia falar que dá 7, só que o Bitcoin é mais $100 mil, né? Dá quase 10 bitcoins aí, economizados em taxas. Eu, quando criei minha conta, ganhei $20. Renan ganhou $5. Você também vai receber. Comprei criptos nesse mês agora, e mês que vem eu vou comprar mais se continuar nesse mesmo patamar. Não é recomendação de investimento. Não é recomendação. Não é uma recomendação de eu investimento. vou fazer com o meu dinheiro. Exato. Inclusive, aqui no site que você entrar, tá no link da descrição, tem o QR Code também. Você tem tanto para se inscrever na Quantifury e também tem um tutorial nosso com o passo a passo de como você faz para investir, conhecendo melhor a plataforma. Então tá aqui também. Então tá aí para você começar a investir no exterior, comprar criptomoeda. Querendo ou não, muitas pessoas estavam querendo dolarizar parte do patrimônio, mas estavam achando pesado o dólar acima de 6. Agora o dólar deu uma recuada para quem tem esse interesse também, né, Matheus? Dólar mais baixo aí, você manda o mesmo número de reais e recebe mais dólares. Exato, você vai ver o Bitcoin em real, por conta da queda do dólar, junto com a queda do Bitcoin, ele tá menos ainda, né? Pega o Bitcoin em real, que eu gosto de ver também. Aí, ó, o Bitcoin chegou a mais de 600 mil, né? A queda em real foi maior, ó, 650 mil. Foi maior porque o dólar tá mais alto nessa época, né? Simples de entender. Aí o dólar caiu, o Bitcoin caiu, a queda é dobrada, né? Da mesma forma, se o Bitcoin sobe, o dólar sobe, aí a subida é dobrada, né? Nesse momento, o Warren Buffett tá com caixa monstruoso. Pra onde será que ele está mirando? O que eu vejo, Daniel, é o seguinte, que o Warren Buffett, ele investe de acordo com múltiplos, né? Se ele vê que faz sentido pagar aquele preço-lucro na empresa ou não. Ele vê que os preços estão muito esticados, ele prefere ter caixa. Ainda mais com o juro americano rendendo, né? Exato, ele deixa tudo em T-bills lá, renda fixa de liquidez altíssima, sem marcação a mercado. Quando ele vê que tem alguma oportunidade para comprar alguma coisa, ele compra. Uhum. Mas entre dólar e Bitcoin, eu prefiro o Bitcoin. O que eu vejo é o seguinte, no curto prazo, querendo ou não, o Bitcoin tem uma volatilidade muito grande. O dólar é mais líquido. Agora, no longo prazo, não tem como, né? Dólar, você já sabe que o Banco Central americano acaba emitindo cada vez mais. A inflação do dólar é menor do que a do real, mas também é grande, né? Se você for ver de 80 anos pra cá, como foi a inflação do dólar. Enquanto isso, o Bitcoin só existiram 21 milhões de unidades. Exato. Quando era padrão ouro, com $1 equivalia, esqueci a quantidade exata de ouro, mas era muito ouro. As onças Trois, né? Era muito ouro. Hoje em dia, para ter a mesma quantidade de ouro em dólar, você teria que ter 30, 40 vezes mais. O pessoal tá com medo, eu vejo que é oportunidade. Óbvio que existe o risco de recessão, mas mesmo assim vai cair mais, mas na minha visão, ainda pro longo prazo, ainda acaba sendo uma oportunidade.